Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nossos irmãos que nos acompanham também desde casa, sejam todos bem-vindos a esta Santa Eucaristia. Hoje, esta Eucaristia é uma demonstração do amor de Deus por cada um de nós, como nós vemos aqui, este bom pastor, este domingo, 16º, do tempo comum. É uma liturgia que vem ao nosso encontro, principalmente nestes tempos que nós estamos vivendo, um tempo difícil, tempo de angústia, tempo de cansaço. Por isso que hoje nós percebemos o amor de Deus por cada um de nós, um Deus que não abandona as suas ovelhas, um Deus, um pastor, que não faz acepção de ovelhas, independente da cor, independente da nossa realidade, independente da religião, independente de qualquer coisa, Deus está ao nosso encontro. Deus, Ele vem nos socorrer. Por isso, meus queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, por quê? Porque na primeira leitura fala: ai dos pastores que deixam perder-se, dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Ai dos pastores. Quem são os pastores? Todos nós. Todos nós temos um rebanho, todos nós temos uma missão, todos nós temos as nossas responsabilidades. Então aqui ninguém fica de fora. Pastor não é somente o Papa, o Bispo, o Padre, não, somos todos nós. Você tem a sua família, você tem os teus filhos, tem os teus netos, você tem na tua escola, tem os teus alunos, no trabalho, você como responsável, você como está na frente das pastorais, você é o pastor. Você é o pastor. Ai daquele que dispersam as ovelhas. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, com o nosso testemunho, nós podemos aproximar as ovelhas para Cristo, aproximar as pessoas para a igreja, como também nós podemos afugentar as ovelhas, podemos espantar as ovelhas, podemos escandalizar as ovelhas com os nossos testemunhos, porque o pastor, ele é chamado a ser pastor, dentro da igreja, fora da igreja, na sua família, diante da tua esposa, diante do teu esposo, no teu trabalho, você é chamado a ser pastor. Não podemos ser pastor dentro da igreja, dentro da nossa casa e fora agir como um mercenário. Não podemos porque a palavra é bem clara, é uma responsabilidade. Nós somos todos instrumentos de Deus. Devemos dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu como instrumento. Olha que maravilha, o dono do mundo nos escolheu. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, diz em outra passagem. Por isso que esta passagem, esta liturgia, é uma liturgia que nos ajuda a não desanimar, de jeito nenhum, diante das nossas responsabilidades. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. É um Deus, como eu disse, que não faz acepção de pessoas. Então, independente da tua realidade, independente dos teus pecados, independente dos caminhos que você já fez, das escolhas que você já fez, que eu já fiz, Deus te ama. Deus te ama. Nunca diga eu não posso, porque infelizmente, meus queridos irmãos, tem muitos que já deixaram ser enganados pelo demônio, escutaram as catequeses do demônio. Então a própria pessoa se excluiu. Tem muitos que estão aí fora, às margens da sociedade, por causa do pecado, às vezes um vício, na bebida, droga, prostituição, porque elas se acham que não são dignas de estar na igreja,
que já não são dignas mais de fazer parte da sociedade, por isso que se afastaram. Deus já não ama mais. Isto diz o demônio. O demônio, este encardido, inútil, a única coisa que ele aprendeu é atrapalhar a vida das pessoas. Por quê que ele atrapalha? Porque ele conhece o céu. O demônio, sim. O demônio conhece o paraíso, ele já esteve lá, mas ele foi expulso. Ele foi expulso porque não soube ser humilde, não soube escutar. Ele quis ser o Deus da vida dele. Por isso que o demônio, Lúcifer, ele era o anjo da luz. Olha, por isso que ele sabe o quanto é maravilhoso estar no céu. Ele sabe o quanto é maravilhoso o paraíso. Ele sabe. Por isso que ele quer atrapalhar a tua vida. Por isso que ele quer atrapalhar o teu matrimônio. Por isso que ele quer atrapalhar a tua castidade. Porque ele sabe que o pecado tira a nossa paz. E com isso, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder o céu. É isso que o demônio quer. É isso? Não são as pessoas. As pessoas não são culpadas, é o demônio que fica atrás dela. O demônio que fica atrás dela, por isso que ele fala que esta é uma liturgia maravilhosa, porque diz, o Senhor é meu pastor, que me conduz, Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos conduz. Ele me guia por caminho mais seguro. É Jesus que vem nos guiando. Não estamos aqui porque nós somos bons, porque nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Aqueles que deixaram ser enganados pelo demônio, nós não somos melhores. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Porque se Deus tira a mão da nossa cabeça, não ficamos estragamos tudo. Se nós fazemos alguma coisa de bom, é Jesus que faz, nós somos instrumento. Por isso que ele fala que ele vem nos guiando pelo caminho mais seguro, é Deus que vem nos protegendo. Nós não fazemos coisas piores, pecados piores, porque Deus não dá oportunidade, porque Ele conhece o nosso coração. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos fez. Por isso que ele fala que felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. É isto que Deus nos oferece. É isso que Deus quer que você seja feliz. Deus não quer mais que você continue naquela vida de antes. Porque ele disse na segunda leitura, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estavais longe, vos tornaste próximo de Cristo, pelo sangue de Cristo. Ele sabe muito bem, ele sabe o caminho que você fez, ele já sabe todos os teus pecados, os meus pecados. Como disse São Pedro, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Ele sabe tudo. Quando Pedro falou, tu sabe tudo, Pedro quis dizer, tu sabe dos meus pecados, já sabe que eu neguei 3 vezes, Pedro negou 3 vezes, e nós? Quantas vezes já negamos Jesus Cristo? Mas ele diz, vós que estavais longe, ele trouxe para perto dele, para sermos protegidos, porque ele nos guia por esse bom caminho, pela tua misericórdia. Por isso que ele fala, meus queridos irmãos, aqueles caminhos que fazíamos, não tem sentido mais, aqueles pecados de antes, acabou. Acredite, Deus te ama, do jeito que você é. Se acontecer alguma coisa de ruim, alguma coisa que não dá certo, não diga que é um castigo, porque às vezes a pessoa deixa ser enganado. Alguma coisa que não dá certo, deve ser porque eu fiz aquilo, por aquele pecado que eu cometi, pela escolha que eu fiz. Não, Jesus não faz isto conosco, porque senão ele não seria Deus. Então Deus conhece toda a nossa realidade. Por isso que essa liturgia ela é muito própria para este tempo. Por quê? Porque este bom pastor, ele conhece as ovelhas, ele sabe que nós estamos machucados,
Tanta catástrofes que acontece no mundo, doenças novas que estão aparecendo, a Covid, problemas na família, dificuldade no matrimônio, dificuldade para manter a castidade, namoro santo. Ele sabe tudo, por isso que ele vem ao nosso encontro. É um pastor que nunca vai abandonar a sua ovelha. Lá para aquela região de Israel, tem muitos pastores, tem muitos rebanhos, e um pastor, ele nunca faz acepção de ovelhas, ele não escolhe, eu amo mais aquela, eu amo mais esta me obedece mais, aquela não me obedece, aquela se desgarra, entra pelo meio do mato, só Deus para achar. O pastor, ele fica preocupado, ele vai atrás da ovelha, ele vai atrás da ovelha e ele traz com carinho, ele não bate na ovelha, ele traz, ele cura, ele cuida, ele coloca no meio do rebanho, mas por quê que as ovelhas obedecem o pastor? Porque ela conhece a sua voz, porque ele as trata com carinho, porque é interessante, porque o rebanho, lá tem muitos rebanhos e muitos pastores, se trocar de pastor, as ovelhas não obedecem, não adianta ovelha, vai para cá, as ovelhas vão para lá, elas não escutam outro pastor, somente aquele. Por isso que esta passagem é um chamado a todos nós. Não podemos ficar escutando outros pastores. Infelizmente, tem pessoas que acompanham o pastor aqui, outro aqui, um dia aqui, outro dia noutra igreja, outro dia lá. Não, o nosso pastor é este daqui, temos que ser fiéis, porque Deus conhece os nossos ferimentos, Ele sabe o que mais nos machuca é o pecado tira a nossa paz, o pecado destrói a nossa vida espiritual, e nós podemos perder o céu com isso. Por isso que nós vemos aqui esta preocupação de Jesus. Jesus está preocupado conosco, sim, está muito preocupado, porque tem muitas ovelhas aí afastadas, tem muitas ovelhas aí que se desgarrou do rebanho, e quando a pessoa se afasta, ela torna-se uma presa muito fácil dos predadores. O nosso maior predador é o demônio, se torna uma presa muito fácil. Por quê? Porque, como eu dizia, o demônio, ele conhece Jesus, ele sabe que não tem nenhuma chance com Jesus. Se você está aqui próximo de Jesus, você vai ser tentado, com certeza, mas ele não tem força, você vai vencer. Então não desanime, cada um aqui sabe, eu não sei, mas cada um aqui tem uma realidade, tem seus problemas, tem suas dores, tem suas angústias, mas Jesus está contigo. Olha a preocupação de Jesus. Jesus estava indo com os apóstolos, vamos lá para nós descansar um pouco, porque os apóstolos tinham vindo contar para Jesus como tinha sido a sua missão. O que aconteceu na evangelização? Jesus percebeu que os apóstolos estavam cansados, e claro, Jesus Cristo, ele sabe da importância da evangelização, mas também ele estava preocupado porque os seus apóstolos estavam cansados. Então, ele chamou para descansar e um pouco com ele, porque sem Jesus ninguém descansa, tudo sem Jesus é um peso, é cansativo. Mas quando ele viu, aquela multidão que viu, reconheceram que era Jesus, os seus apóstolos correram atrás, vieram de todas as cidades, e Jesus percebeu que eles estavam com fome, com sede, estavam
perdidas, como ovelhas sem pastor, assim também somos nós. Às vezes, diante de uma realidade, diante de uma doença, diante de uma Covid, às vezes nós ficamos meio perdidos. Às vezes nos sentimos também como ovelhas sem pastor, parece que Deus está longe, parece que Deus não escuta a minha oração. Mas Deus não, Deus está do teu lado. Por isso que Ele parou e atendeu a necessidade daquele povo. Deixou o descanso para depois. É interessante, porque Jesus, Ele nunca deixava ninguém na mão. E nunca vai deixar. Nunca você está sozinho. Esta mesma preocupação que teve Jesus com os seus apóstolos, é a mesma que Ele tem contigo hoje. Ele sabe que tem pessoas sofrendo, Ele sabe que tem pessoas com fome, Ele sabe que tem pessoas que já estão a ponto de dizer chega. Ele sabe tudo. Então por isso que Ele nos convida hoje, também a descansar com Ele, como falou com os discípulos. Venha descansar. O que mais nos cansa? Sabe o que mais deixa-nos cansado? É quando nós deixamos Deus de lado. É quando nós colocamos Deus em segundo plano. Aí tudo fica pesado. O matrimônio, a castidade, o ministério. Sem Jesus Cristo é um peso. Agora, quando nós convidamos Jesus para entrar conosco, entrar no nosso sofrimento, nas nossas dores, nós encontramos um alívio. Mesmo que você tenha trabalhado o dia todo, você descansa. Você não entra em pânico. Você não entra em pânico porque você se sente protegido como as ovelhas diante do pastor. E ele diz que muitos, quando viram, reconheceram que era Jesus. Reconheceram que Jesus era o único que podia tirar eles daquela situação, que podia matar a fome, que podia matar a sede. E você e eu, será que nós reconhecemos que Jesus é o único que pode nos ajudar nesta situação? Será que nós reconhecemos que Jesus é o nosso verdadeiro pastor? Porque, queridos irmãos, todos nós temos algumas enfermidades, todos nós temos algum sofrimento. Então, o que acontece quando a pessoa está doente? Ela tem que correr ao médico, o mais rápido possível, antes que se complique. O mesmo acontece quando uma pessoa está no pecado. O mesmo acontece quando uma pessoa está desanimada. Nós temos que correr aqui, descansar do lado de Jesus. Sabe o lugar que nós descansamos? Na capela do Santíssimo, lá no teu quarto, com o terço na mão, o joelho no chão. É aí que nós descansamos, porque Ele diz que aquele que quer ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perde a vida por Jesus Cristo, encontrará. Este é um tempo mais precioso da nossa vida, quando nós estamos na igreja. Quando nós estamos na igreja. Por isso que o Senhor nos fala hoje, independente dos teus sofrimentos, independente dos caminhos que você fez, independente da escolha que você fez, Jesus te ama muito, muito, com todos os teus pecados, com a tua realidade, com a tua história. Jesus é este que vem ao nosso encontro hoje. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos escutar a voz deste pastor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos